a 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano. Eu sou Miguel Teixeira e o Guto Brignoli hoje não está com a gente, porque foi decretado lockdown aqui no Alto Adige, na região onde a gente mora, e nós não podemos nos encontrar. Mas não tem problema, isso não vai ser empecilho. Hoje nós vamos fazer um podcast com música. E como vocês sabem, infelizmente a gente não consegue colocar música de outras pessoas aqui por questões de direitos autorais. Simplesmente porque a gente corre o risco de que as plataformas como Spotify, Apple Podcasts, etc., simplesmente apaguem o nosso conteúdo se detectam que tem uma execução de uma música de outrem. Portanto, vai ser uma música minha mesmo, para exemplificar a fuga, né? A peça que eu escolhi para exemplificar se vocês lembram do podcast que saiu há 2 semanas atrás, O Conservatório, em que eu comentei que para ser admitido no mestrado de composição do Conservatório de Milão, dado que eu não tinha graduação em composição, porque eu era autodidata, eu tive que fazer uma fuga em clausura, ou seja, tinham me fechado no conservatório por 1 dia e meio, me deram inclusive uma cama lá, e me deram um tema de fuga, um sujeito, né, uma melodia, e eu tinha que escrever uma fuga ali em 36 horas. Pois então, é essa fuga aí que nós vamos usar de modelo e vamos também escutá-la na íntegra ao final. Bom, o que é fuga, né? Vocês já devem ter escutado a Toccata e Fuga em Ré menor do Bach. Para quem já conhece fuga, eu peço paciência, talvez seja interessante para escutar a composição no fim. Mas para quem não conhece a fuga, eu acho que esse podcast é de suma importância. A fuga, eu tenho aqui as palavras do Dubois, que escreveu um tratado histórico sobre a fuga. Muitas coisas a corrigi-lo em questões de gosto. O Dubois era um típico professor, ninguém conhece ele pelas composições que fez. Mas, ao contrário do Gedaldi, por exemplo, do Cherubini, que eram grandíssimos compositores e professores também, mas o Dubois fez um tratado muito interessante, e eu tenho aqui, e ele comenta aqui, eu traduzo, a fuga não é uma obra de inspiração, ainda que a imaginação e a invenção possam ter um papel grande. É especialmente uma obra onde a arte e a técnica do desenvolvimento lógico impulsionada ao seu limite extremo. E os mais belos modelos desse gênero de composição nos foram legados por Johann Sebastian Bach. Bom, o que é a fuga, né? A fuga basicamente, a gente tem uma melodia ou um sujeito que na ocasião do meu exame de admissão no conservatório foi dado, que é este aqui. Em cima desse sujeito, dessa melodia, é desenvolvido todo o resto da composição. Nos próximos minutos, eu vou explicar um pouco quais são os procedimentos, né, da fuga. Inicialmente, ela tem 3 sessões. A primeira exposição, onde são apresentadas as vozes, porque é uma composição contrapontística, é como se fossem várias melodias diferentes, independentes, tocando ao mesmo tempo, e soa bem, soa bonito, parece que elas juntas acompanham uma a outra. E essa é a grande dificuldade, né? Porque como que eu faço uma melodia que é para ser protagonista também funcionar como acompanhamento? Essa é a grande arte do negócio. Bom, temos 3 grandes sessões: a exposição, onde é apresentado o sujeito em todas as vozes, depois os episódios com novas exposições do tema do sujeito, e por fim
a parte final, o estreito. Bom, vamos por partes então. Exposição. Nós já escutamos o sujeito. Não apenas ele termina, entra uma nova voz com a resposta, que é nada mais do que o sujeito reexposto em um outro tom, que soa assim. Mas, obviamente, quando o sujeito tinha terminado de ser exposto e entra a resposta, a voz que expôs o sujeito faz um acompanhamento para a resposta, que se chama contra-sujeito ou contra-resposta, se nós queremos ser muito certinhos, que é este aqui. E agora vamos escutar a resposta junto com o contra-sujeito, vamos ver como é que fica. Apenas exposto o sujeito e a resposta, temos uma pequena ponte, uma zona de transição, para que as outras duas vozes, porque essa é uma fuga a 4 vozes, entrem, se apresentem, sempre com o sujeito. Então, essa seria a ponte. E ao final dessa ponte, nós temos o sujeito, numa nova voz que ainda não tocou, acompanhado do contra-sujeito. E esse sujeito e contra-sujeito são acompanhados pela terceira voz, que é aquela que começou lá no início. E agora, por fim, a última resposta. Agora vamos recapitular e escutar toda a exposição, desde o início até aqui. Bom, essa foi a exposição. Portanto, nós já conhecemos como é o sujeito, como é o contra-sujeito e sabemos já quantas vozes são. Agora é uma zona de, vamos dizer, de divertimento. Na verdade, esse é o nome que se dá.
é um dos nomes possíveis para ela mesmo. E ela é baseada em trechos, em pedaços do sujeito e do contrassujeito. Se a gente for escutar a melodia que baseia esse episódio, ela é, sem acompanhamento, ela soa assim. Agora, nós despedaçamos essa melodia entre diferentes vozes. E preenchemos o restante com as outras vozes, que não se calam. Bom, terminado o episódio, nós chegamos a um outro tom. Nós saímos de um tom menor, que é o início da composição. Tom menor é geralmente associado à tristeza, e chegamos a um tom maior, que é geralmente associado à alegria. Sim, dizendo bem não termos técnicos aqui, mas não tem problema. Para fins didáticos, fica tristeza e felicidade mesmo. Não vamos aprofundar isso. Mas chegamos aqui, como nós dissemos, no tom maior. E agora nós temos que escutar o sujeito no tom maior, que soa assim. E chegamos ao segundo episódio. O segundo episódio soa assim. Vamos resumir, não vou explicar ele, mas soa assim. Terminado esse episódio, que é mais longo do que o primeiro e também um pouco mais complexo, nós temos uma nova exposição do sujeito em um outro tom, agora, de novo, menor. E agora tem uma coisa muito interessante, que eu acredito que eu tenha sido o primeiro a ter feito isso, que eu saiba, porque eu não sei de nenhum outro exemplo disso. Seria o sujeito alargado, ou seja, mais lento, soluçado, ou seja,
as notas são articuladas depois do tempo forte e em tempo ternário. Eu coloquei aqui umas percussões para nos ajudar a sentir o tempo e sentir que o sujeito, ou seja, a articulação das notas, vem no tempo fraco e não no tempo forte. Acelerando um pouquinho o tempo, soa assim. E esse sujeito soluçado é sobreposto à resposta que é apresentada no baixo, e agora nós vamos escutar esse sujeito soluçado na voz aguda, a resposta no baixo, as outras vozes, e em seguida o terceiro episódio dessa fuga. Esse terceiro episódio ele vai soar bastante difícil, porque na verdade ele é estruturado em cima de um contraponto quádruplo. Resumindo bastante, o contraponto quádruplo é quando a melodia que é exposta em cada uma das 4 vozes, ela pode ser invertida e exposta na voz inferior. Na verdade é uma coisa que é mais bonita para o olho do que para o ouvido. Como era um exame, eu acabei fazendo isso, mas digo já que é uma questão de, pode-se dizer, virtuosismo de composição, mas que para o ouvido não é muito agradável, portanto, vamos dizer, tem a sua utilidade bastante limitada. E, enfim, eu acabei fazendo isso porque eu estava empolgado, mas depois, enfim, eu acho que eu teria repensado isso. Mas é a grande dificuldade do contraponto, né? Quanto mais difícil, quanto mais bonito para os olhos, mais difícil é de soar bem. Mas, enfim, mal não soa. Ou seja, vamos escutar agora sujeito soluçado, resposta no baixo e logo em seguida o último episódio, o mais complexo de todos, que vai nos conduzir à última sessão. Teria essa cadência suspensa aí, que nos leva à última sessão. A última sessão se chama a sessão dos stretti, ou estretos, se a gente quiser portuguesar. O que acontece aqui? Nós temos, até agora nós escutamos o sujeito sobreposto ou melhor, nós escutamos o sujeito, e quando escutamos o sujeito de novo, a primeira voz que tinha enunciado esse sujeito tinha parado. Agora, os sujeitos, eles se acavalam. Antes que o primeiro termine, começa já o segundo. E à medida que vai passando, que vai avançando, a sobreposição é sempre mais acentuada. A segunda entrada do sujeito é mais perto da cabeça da primeira entrada, e assim vai.
é a parte mais, vamos dizer, mais desafiadora da fuga. Eu, para ajudar a escutar, eu coloquei um triângulo que toca sempre que entra o sujeito. Portanto, nós vamos escutar que a segunda entrada do sujeito, anunciada junto com o triângulo, vai começar antes que a primeira termine. Mas antes de nós escutarmos a sessão dos stretti, eu gostaria de apresentar uma coisa diferente que vai aparecer agora. O sujeito vai aparecer invertido também. Como é que soa o sujeito invertido? Sempre que a melodia sobe, agora vai descer, mesma distância, mais ou menos, e vice-versa. E como é que soa o sujeito invertido? Assim. Agora nos stretti, nós vamos ter o sujeito seja normal, seja invertido e seja alargado também. Alargado quando ele é mais lento. Então eles vão se sobrepor todos esses. O sujeito normal é enunciado pelo triângulo, e o sujeito invertido pelos pratos, e o sujeito alargado pelo surdo. Vamos escutar toda a sessão dos stretti. E agora, no estreito final, a segunda entrada entra depois de uma única nota da entrada precedente. É muito complicado, mas no fim saiu bastante bem. É assim que soa aqui, com a segunda entrada, só uma nota de distância da primeira em todas as 4 vozes, hein? A terceira depois de uma nota da segunda e a quarta depois de uma nota da terceira e assim em diante. E depois, finalmente, termina a peça e se sente um grande descanso. É o fim do desafio, né? Soa assim o final, então. Bom, então agora já sabemos o que é uma fuga. A maior parte das fugas não possui todas essas seções bonitinhas como eu apresentei para vocês.
Algumas não têm os estreto, outras têm só estreto, que é bem raro. Outras não têm todas as reexposições do tema. Enfim, como toda forma, ela admite variações. Existe uma polêmica se a fuga é uma forma ou não. Eu estou consciente que o ambiente acadêmico considera que a fuga não seja uma forma, mas eu discordo dessa definição, porque se diz que a fuga é uma técnica de composição e não uma forma. Na verdade, ela é as duas coisas. Mas nós vamos discutir isso numa outra ocasião. Eu sugiro, como escuta, como também nós dissemos no início do episódio, as fugas do Bach para órgão são lindíssimas e dá para se ver a força que esse compositor conseguia na composição dessas obras. Escrever uma fuga correta não é difícil, mas escrever uma fuga correta e bonita, é aí que é a questão. Eu tive uma professora de contraponto, se estiver ouvindo, deixa um abraço para ela, Ani Raquel, que corrigindo um exercício de contraponto de um colega, deu o seguinte parecer: tá certo, mas tá horrível. E de fato, escrever uma fuga correta não é a coisa mais difícil. Escrever uma fuga correta e linda, como o Bach conseguia, como Beethoven conseguia, como Mozart conseguia, e vários outros também, dos grandes, obviamente, essa que é a dificuldade. Agora, vou deixar vocês com a escuta da fuga inteira. Naquele episódio do conservatório que eu estava finalizando uma peça para a orquestra sinfônica para entregar no meu exame final de composição, e eu tinha reclamado bastante porque aquela peça não me representava e eu estava fazendo só para agradar a comissão do conservatório. No fim, só para informar que agradou, eu tirei a nota máxima, e eu acho que não vou discutir isso agora, só estou informando isso. Em algum podcast futuro nós vamos fazer uma meditação sobre esse resultado. E agora eu vou deixar vocês com a fuga na íntegra e deixo um forte abraço e até semana que vem, até segunda-feira. Faça essa música.